Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. A paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queríamos que você atentasse para esta palavra de Deus, que dá uma direção para a sua vida em relação a Ele. Dá uma direção para a sua vida em relação a Ele. E quer dizer, você conhece, já ouviu falar de Deus, da fé, da comunhão com Ele, da vida que Ele apresenta, que Ele dá, que Ele premia aqueles que o invocam, mas talvez você não saiba das suas responsabilidades para com Ele. Vamos ler, então, esse texto aí de 1 Samuel. Então, diz o texto, quer dizer, Deus, através do profeta Samuel, diz assim: aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. O que significa esse texto? O que Deus está falando para você, para mim, para todos nós, para todo ser humano? Ele está falando, olha, presta atenção, se você é religioso ou religiosa, se você não é uma pessoa de fé, se você não é uma pessoa boa, não merece as bênçãos minhas, não importam. Nada disso importa. O que importa é o seguinte: se você me honra, eu também vou honrá-lo. Se você não me honrar, eu tampouco irei te honrar. Muito pelo contrário, se você me despreza, eu também desprezarei você. Então, nesses versículos, nessas palavras, nós vemos a razão do porquê que algumas pessoas são bem-aventuradas e a maioria das pessoas vive uma vida completamente avessa do que elas gostariam de viver. Justamente por isso, porque há pessoas que têm honrado a Deus, não só com os seus dízimos ou com as suas ofertas, mas têm honrado a Deus com a sua conduta, têm honrado a Deus com o seu caráter, têm honrado a Deus com a sua palavra, porque de nada adianta você honrar a Deus com ofertas se você não honra com um caráter. É ou não é? O que adianta a pessoa ser fiel nos seus dízimos e ofertas, mas ser infiel à sua mulher, ser infiel ao seu marido, ser infiel ao seu empregado, ao seu patrão, enfim, ser infiel? De nada adianta. Então, amiga e amigo, a honra a Deus, quando a gente
peca. Quando a gente comete um pecado, a gente desonra a Deus. Quando a gente vive na integridade, na verdade, na sinceridade, quando a gente assume a fé na palavra dele, nós estamos honrando-o na nossa vida. Quer dizer, os dízimos e ofertas fazem parte da honra que se presta a Deus. Porque quando você, por exemplo, dá uma oferta para Deus, aquela oferta é medida, aquela oferta é avaliada por Deus pelo esforço seu em dar aquela oferta. No caso da viúva pobre, a viúva pobre deu 2 moedinhas. Os homens ricos depositaram grandes somas no gasofilácio. Mas Jesus chamou os discípulos e lhes ensinou, olha, está vendo? Eles deram do que estava sobrando. Quer dizer que o que está sobrando não serve para Deus. Mas ela, da sua pobreza, de tudo que ela tinha, ela deu as suas 2 moedas insignificantes que valeram mais do que a soma de todas as ofertas que os homens ricos tinham depositado. Então, amiga e amigo, aprenda isso. A sua vida depende da honra que você presta a Deus. Se você presta honra a Deus de fato e de verdade, com uma conduta ilibada, se você honra a Deus com um comportamento ético, em qualquer que seja a sua área de trabalho, se você honra a Deus com a sua vida limpa, então, obrigatoriamente, Deus vai honrá-lo, porque é o que ele promete. Agora, se você não honra a Deus, se você o despreza, se você faz pouco caso da sua palavra, é claro que você também pode ter certeza que será desprezado por ele. E quando vierem as rebordosas, os problemas, não jogue a culpa, não coloque os seus problemas na conta de Deus, porque ele não tem nada com isso. Ele já determinou, se você me honra, eu te honro. Se você não me honra, eu tampouco vou honrar você. É uma questão de justiça. E é uma questão de justiça em que você é o seu juiz. Eu sou o meu juiz. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Se eu honrar ao meu Senhor, eu vou colher a honra dele. Eu vou ser honrado por ele. Jesus fala isso também. Jesus disse, aqueles que me servem, o Pai os honrará. Em Provérbios, Salomão, o rei Salomão, que teve uma enorme experiência com Deus, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso que houve na terra, ele disse, honra ao Senhor, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Quer dizer, quando você traz a sua oferta para Deus, quando você devolve os seus dízimos, as suas primícias no altar de Deus, Deus não está olhando para o que você está depositando ali, a quantidade. Não. Ele está olhando a sua honra. Ele está olhando a qualidade da sua fé. Ele está olhando para a consideração que você tem para com ele. Ele está vendo se você é leal, fiel ou não para com ele. Por exemplo, quando a pessoa devolve os dízimos, quando nós devolvemos os dízimos, nós estamos considerando o Senhor como provedor de tudo. Então, se eu ganho 1.000, eu reconheço que Deus colocou em minhas mãos 1.000. E então, os primeiros 100 pertencem a Ele. É assim que funciona. Eu estou, com esses 100, eu estou considerando
o Senhor como o meu provedor, o meu Senhor. Ele me deu uns 1.000 e eu estou devolvendo apenas a 10ª parte. Ora, você imagina, o que mais vale? 90% com Deus ou 100% sem Deus? O que você acha? Então, quando uma pessoa honra ao Senhor, ela obrigatoriamente será honrada pelo Senhor. Prove isso. Isso é tão forte, minha amiga e meu amigo. É tão forte, tão forte, tão forte, que Deus nos convida a fazer prova dele. Ele diz: provai-me se eu não vos abrir as janelas dos céus. Honra-me com suas ofertas, os seus dízimos, e provai-me se eu não vou abençoar a sua vida, de forma que você não vai ter lugar para botar o que eu vou te dar, de tanta grandeza que você vai ter. Então, amiga e amigo, se você duvida dessas promessas, se você duvida dessas palavras, você duvida de Deus. Então, como é que você pode querer ser honrada por Ele? Agora, se você crê nessas promessas, nessas palavras, nesses mandamentos, se você crê e obedece, então você pode ter certeza que Deus vai honrá-la, vai honrá-lo. Por exemplo, o primeiro grande mandamento da lei de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os teus pensamentos, com todas as tuas forças. O que é amar a Deus? É honrá-lo. Quando você honra a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, com todo o seu pensamento, de toda a sua alma, é óbvio que Deus vai honrá-la, vai honrá-lo. Porque no fundo, é toma lá da cá. Deus me tem colocado à disposição, tudo aquilo que Ele criou. Porém, para que eu possa ser participante do que Ele criou, eu tenho que honrá-lo, colocá-lo como primeiro na minha vida. Então, de repente, você é aquela criatura, casou mal, você tem casado mal, porque já foram vários casamentos, sua vida continua cada vez pior. De repente, você é aquela pessoa que é religiosa, você é leal, uma pessoa leal na sua religiosidade. De repente, você é uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas você também não faz bem a si próprio. Por quê? Porque você desonra a Deus. Ele diz claramente: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. E ser desprezado por Deus, minha amiga, meu amigo, deve ser algo cruel. Cruel, deve ser um inferno. Deve ser um inferno. Quem não vive isso que está escrito aí, essas promessas, deve viver mesmo no inferno. Por quê? Porque dura coisa é ser desprezado pelo Senhor. A coisa pior que existe é ser desprezado pelo Senhor. Quando nós vemos nos testemunhos aí, os filhos que dizem, que contam: olha, meu pai desprezou a minha mãe, meu pai abandonou nós todos, nos deixou com fome, nos deixou sem teto, nos deixou sem saída. Então, a pessoa fala com pesar, com dor. Pois é, quando os pais desprezam os filhos, então os filhos vão sofrer as consequências. Mas também os pais que têm autoridade sobre os filhos vão pagar caro, muito mais caro do que os filhos, pelo desprezo que eles têm para com os filhos. Porque a autoridade que os pais têm sobre os filhos foi Deus quem deu. Então Deus está falando: presta atenção, se vocês me honram, eu vou honrá-los. Se vocês me desprezam, eu vou desprezá-los. Então, quando Deus dá essa determinação, essa promessa, essa palavra, Ele está colocando nas suas mãos, nas minhas mãos, o direito de escolher, de optar,
de obedecer ou não, o direito de honrá-lo ou desprezá-lo. E eu vou colher, obviamente, o fruto daquilo que eu fizer. Assim também é a sua vida. Você, minha amiga, meu amigo, apesar dos pesares, apesar da sua religiosidade, se você não honra ao Senhor, então você está sendo desprezado e por isso a sua vida está ruim. Mas nós temos um testemunho aí, um belíssimo testemunho, de uma pessoa que conheceu o lado mal da vida, mas teve o prazer de conhecer também a palavra de Deus e obedecê-la. E veja o que aconteceu com ela. Por favor, pode rodar. Meu nome é Luísa, de Marilax Ribeiro de Oliveira, tenho 61 anos, eu nasci com problema asmático, né? Eu tinha bronquite asmática, meu pai faleceu, eu tinha 11 meses e eu fui abusada pelo meu padrasto durante 2 anos. Então eu cresci com uma revolta dentro de mim. Aí na minha adolescência eu fumava, era o vício que eu tinha, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Aí além da bronquite tinha sinusite, tinha várias dores de cabeça, que a dor de cabeça tinha dia de eu querer ficar em quarto escuro, porque eu não podia abrir o olho na luz. E aí eu ficava, e frequentando a mesa branca. E o lugar onde eu morava, que eu fui morar de favor lá na casa da minha sogra, né, era um porão, porque era um sobrado, mas onde eu morava mesmo era um porão, porque era muito úmido mesmo. Eram 2 cômodos, a cozinha e o quarto, e tinha um banheiro e uma arinha, assim, onde eu fazia lavanderia. Não tinha quintal e eu morei lá nesse porão durante 20 anos. E aí eu comecei a ficar mais nervosa e aí agravou mais ainda os problemas de saúde. Só que meu filho também, ele não nasceu com problema, mas com o decorrer, pela falta de alimentação também, ele começou a ter problema de saúde. Ele criou uma hipoglicemia, que ele não podia ficar mais de 3 horas sem comer alguma coisa, que ele desmaiava. E aí foi falado que ele tinha uma mancha na cabeça e que ele não passava dos 15 anos. E eu, com aquela coisa, gastrite, cada vez que eu passava nervoso, atacava a dor de estômago, atacava a gastrite, teve vez de eu ter que ficar internada. E aí era mais remédio em casa do que na farmácia. Minha casa já era uma farmácia, porque eu tinha um armário pequeno em cima da geladeira, tanto em cima da geladeira como dentro desse armário, tudo que era remédio tinha lá. E naquela época era só remédio. Eu não saía da farmácia. Ou então, quando não era na farmácia, era na UBS, para tomar injeção na veia, medicamentos da falta de ar na veia e inalação para poder voltar para casa. E aí começou, porque eu tinha medo de morrer e medo de deixar meu filho. Aí nessa época da doença, eu estava desempregada, porque eu trabalhava no Hospital Brasil, mas eu fiquei desempregada exatamente porque eu tinha muitos atestados médicos. O que eu não tinha levado, eu trabalhei lá 2 anos e 6 meses. O que eu não tinha levado em 2 anos de atestado, eu levei em 3 meses. E aí elas me chamaram e falaram para mim: Luísa, você vai ser dispensada, você está sendo dispensada. Aí eu fui dispensada, e aí sem dinheiro, sem emprego, sem nada, sem convênio, sem nada. Aí eu comecei a vender salgado, porque quando eu trabalhei de balconista, em 86, eu aprendi a fazer salgado. Aí eu comecei, para não ficar em casa, já passava necessidade, aí para não ficar sem fazer nada, eu comecei a fazer salgado. E aí eu conheci um rapaz, que ele já era vizinho nosso lá, e ele estava indo na Igreja Universal. E ele foi me ajudar a vender os salgados. E ele foi me evangelizando: vamos lá na igreja, Deus vai te curar, se você for lá vai te curar. E eu peguei e comecei a falar para ele, né? Não, eu não vou, o que eu vou fazer lá? Não vou, na igreja não. Igreja de crente? Não, eu não vou. Aí ele: vamos lá, marca aí, vamos lá. Eu falei: não vou, deixa eu quieta no meu canto. Você quer vender os salgados? Me ajudar? Você me ajuda, mas eu não vou na igreja, não vou. Pela mídia, eu odiava o Bispo Macedo, eu odiava a Universal, eu odiava. E assim, além de odiar a Universal em si, o bispo em si, eu odiava também os crentes. Então eu não gostava de crente. Eu nunca tinha colocado o pé em igreja evangélica de jeito nenhum. E ele falando, ele falou assim: se você for lá,
você vai ser curada. Você vai ver como você vai ser curada, né? E mas eu estava tão cega porque eu tinha o testemunho dele. Ele era usuário de droga, eu conhecia. Eu parei para pensar, eu falei, mas se ele mudou, então eu também posso mudar. E foi nessa semana que ele chegou na quinta-feira e falou para mim, vamos lá que eu já marquei com o pastor. Conversei com o pastor e falei para ele assim, eu não vou mudar de religião, eu nasci católica e vou morrer católica. Aí ele pegou, pôs o dedo bem assim, ele estava com a mão em cima da Bíblia, ele ficou com uma mão na Bíblia, a outra ele fez bem assim, eu não estou chamando a senhora para mudar de religião, não é religião que vai mudar a vida da senhora, quem vai salvar a senhora é ele, e apontou para o altar, para o nome de Jesus. Ele falou assim, então a senhora vai na sua igreja no domingo, 8 horas da manhã, igual a senhora falou que é o horário da sua missa, e às 18 horas a senhora vem aqui buscar o Espírito Santo para preencher esse vazio que está aí dentro. Aí eu peguei, olhei pra cara dele assim, falei, tá bom. E aí eu fui e comecei a ir. Só que eu ia durante a semana e no domingo, às 8 horas na missa e às 18 horas lá. Isso foi durante uns 2 meses. E o pastor, ele lia a Bíblia. E é uma coisa que a gente não faz na católica. Não fazia na católica. Eu, com 40 anos, quando eu cheguei na igreja, 40 para 41, eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Era só aquelas liturgias que eles passam na missa, né? E eu nunca tinha lido. E para mim foi surpresa, porque eu tinha a Bíblia em casa, na cabeceira da cama, aberta no Salmo 91 e 92. Aí o pastor abriu a Bíblia lá e mandou ler a Bíblia e mostrou o que ele estava pregando e ali para a gente consultar. E eu, sabe, para mim foi novidade, então aquilo tudo eu pegava. E aí eu comecei, e aí quando eu parei de ir nas duas, que eu aí decidi para ir só na Universal, aí foi mais ainda. E foi numa pregação do pastor que ele falou, ele abriu em Isaías 44, onde fala das imagens. E eu tinha muita imagem, eu colocava café pro santo beber, e colocava pinga pro santo beber, e aquilo ficava lá, né? Sumia porque evaporava, né? Hoje eu sei. Aí eu peguei, ele pregou Isaías 44, e aí eu cheguei em casa, lá na igreja li um pouco, aí quando chegou em casa eu fui refletir mais, peguei, fui ler mais, e aí fala, né, das imagens de escultura feita pelas mãos de homens. E aí eu fui analisar, realmente, tem mão, mas não apalpa. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Foi aí que teve a decisão de não ir mais na católica também, que aí Deus viu que eu já estava entendendo o que ele queria passar, né? E aí foi onde ele falou comigo, porque aí eu ia ouvir a voz dele. E aí eu decidi. E aí eu fui. Aí eu fui curada de tudo. Mioma, que ia ter que fazer cirurgia. Quando o médico olhou, foi repetir o exame, estava do tamanho de um caroço de azeitona, já não precisava mais. Um mioma que era do tamanho de uma laranja. E aí já não precisava mais fazer cirurgia. Os cistos eu fui curada, gastrite crônica eu fui curada, da bronquite eu fui curada, da sinusite eu fui curada de tudo, graças a Deus. O pastor falava muito que a nossa salvação dependia do selo do Espírito Santo. Então a gente teria que ter um encontro com Deus, ser batizado com o Espírito Santo para poder chegar à salvação, né? Porque senão não adiantava nada. Eu estar dentro da igreja só esquentando o banco. E aí eu comecei a buscar o que era o Espírito Santo, porque todo mundo falava e eu não sabia o que era. Aí um domingo, 7 horas da manhã, na reunião das 7 horas da manhã, eu estava lá na frente do altar, o pastor chamou, né, todos para ir lá na frente do altar. Aí eu fui e aí estava lá buscando, inclusive estava tocando uma música da Leonor, com os pés feridos. Não podia ser aquele o meu Jesus. E foi nessa música que eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí, assim, todas aquelas coisas que a gente passa, que nem o meu passado de infância, a doença, tudo, isso daí a gente esquece tudo. Porque aquela tristeza se transforma numa alegria que não tem como explicar. É uma coisa assim, é inexplicável quando o Espírito Santo se aposta da gente. Não tem nada que se compara, que nem eu sou mãe. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo.
uma transformação total. O nervoso que eu tinha, a raiva que eu tinha, tudo isso desaparece. Porque quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, já vai limpando. Só que quando o Espírito Santo entra, o restinho que tem, vamos dizer assim, ele tira tudo, ele limpa tudo. Não tem nada. Porque não tem espaço, sabe? Não tem espaço para mágoa, não tem espaço para rancor, não tem espaço para tristeza. Então, para quem morava num porão quando chegou na igreja, né, doente, e hoje, graças a Deus, eu tenho um apartamento, tenho a minha aposentadoria, sou aposentada, e tudo isso não tem valor nenhum se a gente não tiver o Espírito Santo. Enquanto a gente não tiver o Espírito Santo, não adianta conquistar nada, porque é conquistar e perder. Porque antes de eu ir para a igreja, eu ganhava dinheiro. Eu trabalhava, eu tinha bons empregos. E eu não tinha nada, eu passava fome. Era uma miséria danada. Mas por quê? Porque eu tinha remédio, eu gastava com coisas que não era pão. Eu cheguei assim a em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, é bom, aí eu, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler Sorte, eu cheguei a várias coisas. Tudo que falavam, é bom, eu ia. Procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, e nada preenchia esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira e aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu falei, isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro. Porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias. Porque se não tiver sangue, eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada. Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Andréia, eu tenho 34 anos, eu sou universitária, estudante de sistemas de informação. Minha vida nem sempre foi muito fácil. Antes de chegar à Universal, eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim. O meu pai, ele frequentava a casa de encostos e fazia oferendas, né? Tudo que os encostos pediam, caixas de bebida, ele entregava. E eu lembro que nos comércios dele sempre tinha várias imagens, a qual ele sempre colocava um cálice com alguma bebida. Eu nem conseguia ficar sozinha, porque ficar sozinha era um terror. Eu não conseguia nem olhar para os lados quando eu ficava sozinha dentro de casa, porque era como se alguém fosse aparecer e falar comigo. Eu sentia a presença de pessoas. Comecei a desenvolver o desejo de suicídio, o desejo de tirar a própria vida, e eu não conseguia entender de onde vinha esse vazio, essa tristeza, essa angústia, esse buraco no peito, porque era uma dor muito grande, era constante, desde a hora que eu acordava até a hora que eu conseguia pegar no sono com muita dificuldade, porque eu tinha insônia. E eu queria entender de onde vinha, qual era a origem disso, e conversando, fazendo amizades com amigas espíritas, elas me davam livros que falavam sobre outras vidas, que falavam sobre karma, que falavam sobre castigo, falavam sobre pagar nessa vida erros cometidos no passado.
Então, eu comecei a ler esses livros, eu comecei a ler livros que falavam de duendes, de fadas, de gnomos, várias mensagens, horóscopos, para tentar entender a origem disso, para tentar bloquear essa dor, para tentar arrancar ela de dentro de mim, porque ela me fazia muito mal, eu tinha dificuldades em tudo que eu ia fazer. E ao ler esses livros, eu ficava pior, porque eles não me davam uma solução. Pelo contrário, eles diziam que eu tinha que conviver com isso. A dor continuava, a dor aumentava, os desejos de suicídio, eles aumentavam. A minha mente, ela ficava pesada o dia todo, desde a hora que eu acordava, que eu já acordava com esse peso, até a hora que eu finalmente conseguia pegar no sono. Na época, minha cunhada, percebendo que eu gostava muito de ler, que eu lia vários livros sobre o assunto, ela sempre me convidava, mas eu nunca aceitava ir para as reuniões. Ela me entregou uma folha universal. E ela usou de sabedoria e falou, olha, nesse jornal tem mensagens que você gosta de ler. Mas eu rejeitei, simplesmente por ser de uma igreja. Eu não quis saber do jornal por um bom tempo. Mas um dia eu decidi ler. Eu peguei o jornal e eu li a mensagem do Bispo Macedo. Nessa mensagem eu vi algo diferente, porque falava sobre a fé inteligente, sobre uma fé racional. Ele perguntava como é que pode uma pessoa, ela crer em Deus e ter um interior destruído, não ter paz, não ter tranquilidade. Porque a pessoa que conhece Deus, ela é feliz, ela tem paz interior, ela é diferente, ela é transformada. As situações que acontecem com ela não abalam o interior. E ali eu me vi, porque as situações abalavam o meu interior e eu acreditava em Deus. Eu acreditava em Deus, mas por que não existia essa paz dentro de mim? Porque dentro de mim existia um tormento. Então ali eu pensei, eu estou crendo em Deus de uma maneira errada. E nasceu um desejo, porque aquela palavra foi como uma luz no fim do túnel. Porque era diferente de tudo que eu tinha ouvido até então. Então ali nasceu o desejo de conhecer a Igreja Universal. O primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal foi numa segunda-feira. E o que o pastor ele falou do altar falou muito forte comigo, porque ele falava da grandeza de Deus. Ele falava de um Deus que transformava vidas, que transformava o interior de uma pessoa, que quando Deus ele habitava dentro de uma pessoa, não importa a situação que ela esteja vivendo, não importa o que esteja acontecendo ao redor dela, ela tem paz, porque a grandeza do próprio Deus estava dentro dela. E isso me chamou a atenção, porque até então eu vi que eu não entendia nada sobre Deus, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre nada. E eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo o que ele está falando, mas eu sei que ele está dizendo que se existe um Deus grande, esse Deus vai habitar dentro de mim. Então eu creio e eu quero que isso aconteça comigo. E assim foi. Na hora da oração, eu senti um peso saindo dentro de mim. Aquele peso que eu carregava, como se tivesse alguma coisa nos meus ombros, como se eu carregasse todo o peso do mundo nos meus ombros, todos os problemas do mundo nos meus ombros, que era uma sensação que eu tinha, ele saiu ali naquela oração. E eu tive paz, eu tive alegria. Aquela foi a primeira noite que eu realmente consegui dormir feliz. E aí, a partir desse momento, eu quis conhecer cada vez mais esse Deus. Porque se só uma oração me ajudou, se só uma oração marcou a minha vida, marcou aquele dia, marcou aquele ano, eu pensei, poxa, e se eu obedecer o que ele está falando ali no altar? Porque ele falava da obediência a Deus, ele falava sobre obedecer o que vem do altar, que é a palavra de Deus. Ouvi falar do Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar que existia o Espírito Santo. Que existia um Espírito Santo que pode habitar dentro de uma pessoa e dar paz. O que eu precisava fazer para receber o Espírito Santo? Então eu fui em busca disso. Tinha que renunciar, sacrificar amigos, sacrificar a minha vida, o meu eu, tudo que eu tinha acreditado até então. E eu paguei o preço, porque eu queria o Espírito Santo na minha vida. Eu estava disposta a sacrificar. E não foi fácil, porque eu tive que me despojar de amigos. Nessa época, eles começaram a criticar, porque ninguém acreditou. Justo você, na igreja universal, onde o líder foi preso. E eu não me importei. Eu queria muito o que eles estavam falando, eu queria muito o Espírito Santo, eu queria muita paz. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi um dia que marcou a minha vida, porque foi um divisor de águas. Eu me tornei uma outra pessoa naquele dia, porque até então eu estava colhendo os frutos da minha fé. Por estar agindo a fé, eu estava colhendo os frutos. Mas no dia que eu conheci o Espírito Santo, eu conheci a verdadeira paz. A partir daquele momento, de fato, a paz ela passou a reinar dentro de mim.
Independente da situação que eu estava passando, havia paz. Quanto maior era a luta, maior era a paz, maior era a certeza de que Deus estava comigo. Aquele dia, ele marcou a minha vida. No meu interior, houve grandes mudanças, porque a partir daquele momento, eu me senti uma pessoa forte. Os complexos saíram, as dúvidas saíram, os medos, tudo aquilo que me atormentava até então, durante todos aqueles anos, até o dia que eu cheguei na igreja, desapareceu definitivamente. Deus, ele me deu uma direção. Antes eu estava perdida, não sabia o que fazer, temia o futuro, mas hoje eu consigo estudar tranquilamente, eu consigo trabalhar, eu consigo conviver bem com amigos, familiares, com todas as pessoas. O Espírito Santo, ele dá essa certeza, ele dá essa garantia, ele guia. Apesar dos problemas e de tudo que tem acontecido no mundo, Deus, ele continua guiando, o Espírito Santo, ele continua dando a direção. E de todas as bênçãos que eu tenho recebido, que o Espírito Santo tem me proporcionado e me fortalecido para conquistar e manter, a principal delas é a salvação da minha alma. Porque os acontecimentos dos últimos tempos são sinais claros da volta de Jesus, que ele vai vir e recolher a sua igreja. E isso me dá mais ânimo para continuar perseverando na minha fé. Então não importa o que aconteça, não importa as perseguições, as lutas, a apostasia da fé, nada disso me atrapalha, pelo contrário, isso fortalece ainda mais, porque eu tenho a certeza de que Deus, ele está guardando a sua igreja, guardando as pessoas que permanecem na fé, as pessoas que permanecem buscando o Espírito Santo. Então a cada dia eu me apego mais ao Espírito Santo, eu me apego mais a Deus, para que quando ele vir levar a sua igreja, eu possa subir junto com ele, eu possa estar com o Espírito Santo eternamente. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Me chamo Daniel Bortoleto Porcel, tenho 31 anos, eu sou formado em marketing e pós-graduado em gestão automotiva. Eu frequentava uma determinada igreja, outra denominação, na qual eu ouvia não os líderes, mas sim os membros da igreja mais ativos, falar, até os amigos, etc., falando mal do que acontecia na Igreja Universal. Falava que tudo aquilo que a gente costuma ver na internet, esse tipo de coisa. E assistia muito na casa dela, que eu frequentava bastante, assistia muito um certo canal de televisão, que esse canal ele repassava muitas informações sem ter um fundo de verdade, sem buscar, simplesmente lançava as informações falando mal do bispo, e eu repassava muito essas informações. Eu era aquele, digamos, um interlocutor ativo em cima disso. Eu queria ver mesmo a desgraça do bispo. Eu lembro como se fosse o dia de hoje, eu lembro até como que foi, eu recebi um e-mail falando da casa do Edir Macedo,
uma casa cheia de ouro, cheio de carro importado, etc. E que nunca foi a casa dele. E eu comecei a repassar, mandei para todos os meus grupos de e-mail, participava daquelas comunidades, eu odeio o Edir Macedo, era tudo um roubo, as pessoas são enganadas. Só que minha vida nesse momento ela estava destruída. Na minha casa só faltava eu sair de tapa com meus pais, né? A vida totalmente destruída, sem dinheiro, minha mãe doente, muito doente, a vida totalmente destruída, um relacionamento totalmente também de aparências. Quando que eu entrei na igreja, eu comecei a frequentar a igreja por culpa desse meu primo, que começou a ver a desgraça na minha família, me convidou. Eu lembro muito bem desse dia, foi uma quarta-feira, dia de busca do Espírito Santo, que eu estava numa discussão com meu pai, uma das piores discussões que tivemos até hoje. E esse meu primo foi, ele me falou, Daniel, vamos para a igreja, a sua vida não está certa, não está nada certo aqui. Eu lembro que eu falei, eu olhei para o meu pai e falei, mas então vou para a igreja, nervoso, né? Então vou para a igreja, porque aqui não dá mais. Aí meu pai falou, vai lá buscar o diabo mesmo do bispo Edir Macedo que rouba, etc. Só que eu ia, bem sincero em dizer, eu ia mesmo para ficar olhando a menininha bonitinha que sentava ali na frente, tentando procurar alguma coisa de errada, mas nossa, aquela luz ali ela é mais cara, isso daí é roubo. Tentando achar alguma coisa que não tinha, mas tentando procurar alguma coisa para condenar a igreja, com maus olhos do dízimo, esse tipo de coisa. Na reunião de libertação, que sempre acontece nas sextas-feiras, eu chegava a pensar que iam em comunidades, pagavam para pessoas carentes 50, 100 reais, para fazer aquele teatro lá em cima do altar. Você está com encosto por aquele motivo, não sei o que lá. Primeiro era tudo teatro. Eu comecei a olhar a igreja com mais bons olhos, eu comecei a me apegar, comecei a focar um pouco mais, digamos, o que o homem de Deus falava ali no altar, e tentando fazer as mudanças. As minhas mudanças internas, as coisas que eu fazia de errado no mundo, bebida, drogas, todo esse tipo de coisa, eu comecei a focar 100% no que o pastor estava falando. E com isso minha vida começou a mudar muito. O primeiro passo, fui batizado nas águas, né? E busquei incansavelmente o Espírito Santo. Até que entrou um jejum de Daniel, me chamo Daniel, curiosamente, e o jejum acabava no dia 9/6, o dia do meu aniversário. Eu falei, meu pai, eu preciso desse presente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu levantei a mão para o céu e comecei a falar, meu pai, eu só não recebo o Espírito Santo se o Senhor não quiser. Eu estou aqui pronto, eis-me aqui, meu pai. Nesse dia eu recebi o Espírito Santo. No dia do meu aniversário, que eu nunca vou esquecer, foi o maior presente da minha vida. Eu até me emociono de falar, porque hoje a minha vida é totalmente transformada. Sou totalmente feliz no meu casamento, sou totalmente feliz com a minha família. Minha empresa 100% próspera. Lutas todo mundo tem, mas a certeza que você tem sempre um Deus maravilhoso por trás é enorme. Sou muito bem casado, tenho um filho lindo, sou muito feliz, moro muito bem, moro num condomínio fechado. A minha vida saiu do pior cenário que poderia ter na vida, brigando com a família, morando de favor, falido, para um cenário assim que só quem viu para crer. Só que eu lembro que, acima de tudo, eu tenho Deus. Eu sou fiel a Ele e com certeza Ele vai ser fiel a mim. Hoje eu tenho essa empresa muito próspera, a maior empresa do setor automotivo da região Bragantina. E tudo isso eu devo à Igreja Universal, que fez eu conhecer o Deus de verdade. A fé de verdade apareceu no meu coração. Eu fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas e minha vida é totalmente transformada. Eu estava com minha família, tinha ratos passando na frente da minha porta, para lá e para cá. Trabalhava como fosse um camelo no deserto. Só que a minha vida não caminhava, não andava. Meu nome é Elivan Matos, sou empresário do ramo da construção civil, já há mais de 20 anos que eu estou no mercado. Frequentava uma denominação por muitos anos também, e por mais que muitos lá me viam de uma forma diferente, como empresário, como não sei o quê, mas eles não me conheciam no meu íntimo. Aquilo que eles pensavam que era exemplo não era tão exemplo assim, porque eu morava em uma comunidade, pagava aluguel e uma vida humilhada mesmo. Eu tinha épocas de eu ter várias obras, tinha funcionários direto na época, mais de 30, trabalhava de madrugada até a noite, às vezes eu ficava 2, 3 dias sem vir em casa, trabalhando, mas com a força do braço.
E paralelo a isso eu tinha um amigo que era da Igreja Universal e ele tinha um ânimo diferente, ele tinha uma fé diferente. E as coisas aconteciam na vida dele, ele trabalhava menos que eu, às vezes eu ficava na obra 2, 3 meses, ele ficava 1 semana, 2, e ele ganhava mais do que eu na época. Eu continuava na comunidade, continuava convivendo com os ratos, continuava pegando grandes obras, grandes contratos, mas não acontecia. E ele chegava, não fechava os contratos do meu tamanho, mas o resultado dele era maior. Então até que depois de muita insistência dele, eu aceitei um convite dele na Igreja Universal. E aí chegando lá, eu vi com os meus olhos aquilo que ele falava para mim. O pastor em cima do altar, com uma intrepidez, uma forma de pregar diferente. Eu já vi vindo pregar a palavra de Deus, de vários pastores vindo pregar, mas quando eu cheguei na Igreja Universal, o espírito era diferente. E eu falava, é isso que eu quero para mim. E quando o pastor falou assim, aquilo, que você tem que cobrar a Deus, se você é fiel a Deus, nos seus votos, nos seus dízimos, então você pode falar isso com Deus, você pode cobrar a Deus. Lógico, Deus tem o seu senhorio, mas era diferente. Puxa vida, se eu estou fazendo a vontade do Pai, a minha vida tem que ser diferente, né? Então, como que eu posso servir a Deus e a minha vida ser uma vida miserável? Morava na favela, com os ratos, com carros baratos, financiado. Então, quando eu entendi realmente o que era a devolução do dízimo, a fidelidade com Deus, aí eu entendi que não era pela força do braço, que não adiantava eu ter 10 obras, 30 funcionários, até poderia até ter mais, mas eu entendi o segredo dele, que era a fidelidade com Deus, esse relacionamento com Deus em relação ao dízimo. Aí agora ninguém me parava mais. Eu vou te dar uma obra, eu vou te dar 2 obras. Você sai de casa diferente, você vai dormir diferente. As pessoas começam a olhar para você de uma forma, como assim? Porque a fidelidade, o compromisso, o relacionamento com Deus era diferente. E aí começou a acontecer. Aí veio a glória da segunda casa, né? Hoje, graças a Deus, eu não vivo mais com os ratos. Eu não preciso mais me preocupar se eu estou com um prato de comida. Não tinha nem mesa na minha outra casa e às vezes o rato passava por cima do meu pé. Hoje, graças a Deus, eu tenho a bênção do possuidor. Hoje eu possuo uma casa abençoada. Hoje eu tenho uma casa boa, avaliada em mais de R$700 mil. Eu tenho terrenos, nós temos projeto de construir e vender mais casa. Hoje a visão mudou. Hoje eu já sei que eu consigo, porque o possuidor está me abençoando, entendeu? Então é diferente. A pandemia, para mim, ela foi uma bênção, entendeu? Muitas pessoas reclamaram que estão parados, que estão desempregados. Eu dispensei trabalho. Deus me deu uma visão também para atuar também agora no mercado financeiro. Então eu estou me preparando porque eu tenho certeza que o possuidor vai me abençoar muito mais do que me abençoou até aqui. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo,
você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo. Você vê, nós vimos várias pessoas falando de suas experiências com a vida cruel que viveram e depois que tiveram conhecimento do Deus da Bíblia, elas usaram a fé inteligente, aplicaram as palavras, os pensamentos de Deus nas suas vidas, as ideias de Deus, elas absorveram para si, começaram a honrá-lo e Deus devolveu a honra para eles. Quer dizer, é como ele prometeu: aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. O que você quer? Você que decide. Não é seu pai, sua mãe, seus irmãos, não é a sua religião, não é a sua filosofia que vai ajudar. O que vai mudar a sua vida é a sua escolha. Você escolhe entre honrar a Deus, em primeiro lugar, ou desprezá-lo. Se você honrar, ele vai honrar você. E se não o fizer, você fala comigo que eu vou rasgar a Bíblia. E eu rasgo a Bíblia na internet, para todo mundo ver. Se ele não honrar você. Vamos falar com ele agora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.